Fala pessoal, bom dia para todos e todas que estão na live aí com a gente. Vamos dar início aí no nosso bate-papo de hoje. Espero aí que todo mundo que esteja na live aí tenha se encontrado bem aí nessa manhã aí, esteja tranquilo. E agora eu gostaria de, antes de mais nada, né, falar com vocês, falar um pouco sobre mim. Eu sou o Eduardo Meira. Eu sou um dos técnicos aqui da LWT Sistemas, tenho um foco um pouco mais para SolidWorks e a parte de PLM, Nutridi Experience, tá? Eu tenho, antes de mais nada, antes de tudo isso, né? Tenho 12 anos aí de experiência com projeto mecânico, tá? Antes de estar desse lado aqui, oferecendo soluções para os parceiros, batendo papo, eu fui um projetista como a maioria das pessoas que usam nossas soluções, né? Isso é importante, ajuda a gente a poder contextualizar, entender aí a visão de como posicionar um produto nos nossos clientes, entender as dificuldades de vocês também, tá? Tenho formação em engenharia mecânica automobilística e como com um projeto de, de diversas naturezas, né? A gente vai falar um pouco aqui de equipamentos industriais. Eu tive o prazer aí dos projetos, eu que já estou há um tempinho no mercado aí, os primeiros projetos que eu fiz foram de equipamentos para mineração, depois fui para a área de construção, trabalhei com máquinas agrícolas, trabalhei também com equipamentos para postos de combustível, que apesar de parecer, eu falo assim sempre de postos de combustíveis, eu falo de agrícola, falo de máquinas para construção civil, falo também de equipamentos para indústria de mineração, mas um dos mais desafiadores aí foi a parte de postos de combustível. Até mais para frente aí vou associar com um dos itens que a gente vai bater papo hoje, tá? E falando aí mais um pouquinho especificamente sobre o tema, hoje a ideia é que a gente faça um bate-papo falando sobre a indústria de equipamentos no Brasil, né? Existem alguns aspectos que são mais importantes aí. Todo negócio que desenvolve produto é diretamente impactado por essas questões, quando eu falo de inovação, de gestão e qualidade, mas a área de equipamentos industriais, tendo em vista questões mercadológicas, questões de posicionamento e questões de demanda no Brasil aí, é uma área que, consequentemente, exige muito mais dessas questões do que outras áreas aí da indústria, tá? Antes da gente seguir com o tema, eu queria, não sei se todos aqui já conhecem a LWT, fazer uma breve apresentação, né? A LWT é uma empresa nacional aí, a gente já tem mais de 25 anos de mercado, tá? Originalmente a gente trabalhou muito próximo ali dos usuários de CATIA no Brasil. Há algum tempo a gente já vem trabalhando com a linha SolidWorks da Dassault também. E além disso, a gente trabalha com outras soluções além do CAD, como por exemplo, soluções para manufatura CAM, com a SolidCAM, para usinagem especificamente, e também com portfólio Stratasys de impressoras 3D, manufatura aditiva, né? A um nível industrial, tá? Então, vocês vão ver que sempre dentro da LWT você vai ter ali essa ligação entre o 3D e alguns outros recursos, como a própria usinagem ou a própria impressão 3D, que são correlacionados com essa ideia do uso dos 3D dentro das empresas de desenvolvimento de produto. De longa data, aí a gente já tem relacionamento com Embraer, Stellantis, o pessoal da Scania, tanto com a parte de capacitação, que a gente dá treinamento para essas empresas, assim como na análise de fornecimento de soluções, acompanhamento de implementações, e todo o serviço aí de suporte relacionado ao uso de ferramentas, tanto da SO, quanto a parte de manufatura aditiva, principalmente. Tá bom? Hoje eu trago aqui como agenda, eu vou trazer 5 tópicos para a gente organizar um pouco essa discussão, tá? Primeiro,
eu queria explorar com vocês, falar sobre a indústria de equipamentos, trazer alguns dados para vocês, falar sobre a importância disso para o nosso país, e a partir daí a gente começar a discutir alguns pontos centrais, como a inovação, a gestão eficiente, gestão da qualidade, sempre tentando fazer algumas relações com ferramentas que a gente já tem disponível de mercado, tá? O intuito é que a gente tire a cabeça um pouco ali só do CAD, do 3D, e começar a entender até onde a gente consegue ir para apoiar outras áreas e apoiar setores importantíssimos do nosso negócio com outras soluções que colaboram em conjunto ali com o CAD 3D ou com sua manufatura aditiva, ou até com seus processos internos de forma geral, tá bom? No final, eu vou levantar algumas reflexões, pontos ali principais para a gente discutir algumas questões, tá? E a partir daí, a gente já consegue ali abrir até um espaço para eu poder responder eventuais perguntas de vocês. Falando sobre perguntas, eu vou fazer a apresentação aí. Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, tá bom? Preferencialmente, quando chegar no finalzinho aí das reflexões finais, eu vou dar uma olhada, ver pegar algumas perguntas ali para ir respondendo para vocês, tirar dúvidas, tá bom? Então, fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Vocês vão ver que o assunto é bem abrangente, então dá liberdade para vocês fazerem pergunta de tudo quanto for espécie. Se eventualmente a gente não conseguir responder essas perguntas durante o webinar, fiquem tranquilos, eu já tenho o contato de vocês. Na sequência, eu consigo estar respondendo para vocês também, caso eu não tenha conseguido abordar aí durante o webinar, tudo bem? Beleza. Então, para começar, é como eu falei, acho que o primeiro item importante da gente discutir é entender a indústria de equipamentos no Brasil. A gente fala de indústria de equipamentos, mas existe um posicionamento oficial que fala justamente sobre esses perfis setoriais, como eles são divididos, qual a distribuição. Até para a gente conseguir entender a importância dessa indústria para o nosso país de forma geral, né? Bom, a primeira questão sobre os perfis setoriais, hoje a indústria ela é basicamente dividida em três setores. Eu tenho a indústria extrativa, eu tenho a indústria de transformação e tenho a indústria de construção, tá? Então, antes da gente chegar na parte de equipamentos industriais, eu primeiro tenho essas três divisões, que são ali o começo da distribuição e como esses perfis são trabalhados aqui no Brasil. A partir daí, dentro da indústria de transformações, eu tenho mais 24 divisões, tá? Porque a indústria de transformações não é só equipamentos. Ali eu vou ter todo tipo de transformação, seja ela física, química, biológica, e não necessariamente ela só aborda construção de veículos, equipamentos, de forma geral, mas todo tipo de transformação, ou seja, todo tipo de atividade que agrega valor a uma matéria-prima base e permite que ela seja comercializada por um valor superior, tá? Se vocês vão reparar que o engraçado dessa divisão da indústria de transformação, que apesar de ela possuir 24, de eu ter 24 itens, quando a gente puxa aqui, dá um zoom, principalmente falando no setor de máquinas e equipamentos, que é o setor que fica focado exclusivamente na fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de forma geral, tá? E também componentes mecânicos. Lembrando que esse setor, ele é um dos únicos setores aí nessa cadeia que é capaz de interagir com todos os outros perfis da indústria. Por exemplo, ele colabora ali com a indústria extrativa e também colabora com a indústria de construção. Basicamente, o propósito de você construir uma máquina ou equipamento é você ter um problema, uma dificuldade de utilização, ou uma necessidade de uma indústria específica, e você desenvolve equipamentos para resolver exatamente esses problemas. Então, a partir disso, eu gostaria de trazer alguns dados até para a gente conseguir dar uma contextualizada
e fazer até um deparo com aquelas 24 divisões. Você fala assim, não, beleza, então eu tenho a indústria de transformação com 24 divisões e indústria de equipamentos é só mais uma entre as 24, né? O primeiro dado que eu trago para vocês, né? A indústria de transformação sozinha, ela representa 11% do PIB brasileiro. Sendo que esse PIB, 25% é gerado só pela indústria de equipamento. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho 24 divisões, uma divisão sozinha gera 25% de todo o PIB daquele perfil setorial. Isso já dá para a gente ter uma noção da grandeza da indústria de equipamentos para a nossa economia e para a indústria de forma geral, né? Além disso, eu tenho a indústria de equipamento hoje empregando mais de 350 mil pessoas. Isso em mais de 12,5 mil fábricas, tá? Então, eu gosto de fazer sempre uma comparação, porque a gente sempre entende assim, não, o nível mais elevado de indústria no país é o automotivo, aeroespacial, tá? Mas em termos de postos de trabalho e também de números de fábricas, CNPJs ativos, a indústria de equipamentos, ela domina nesse quesito, tá? Isso também faz com que ela seja uma das indústrias que mais movimenta o mercado, a indústria como um todo, e também é uma das indústrias mais receptivas, porque ela permite que pequenas empresas comecem a trabalhar no setor e já contribuir, e de uma vez dentro do setor, ela, encontrando os caminhos adequados ali, ela consegue um crescimento significativo partindo do zero, praticamente. Isso não ocorre no setor aeroespacial, isso não ocorre no setor automotivo. Tá? Lembrando que também é um dos setores que mais tem empresas nacionais. Tá? A gente tem muita empresa são empresas multinacionais, até com sedes em outros países, mas a maior parte desses CNPJs, eles são de empresas nacionais. Isso é importante para nós também. Tá? Além disso, 18% do que é produzido é exportado, tá? E isso representa 46% das exportações de bens e serviços do país, tá? Então, você vê que ali a gente saiu de uma indústria, de um grupo, nesse grupo 24 divisões, e a gente, mesmo ela estando diluída ali numa série de subdivisões, a gente consegue enxergar que ela tem uma relevância significativa dentro desse mercado. E até quando a gente fala em termos de exportação, pois é esse tipo de. São as exportações que fortalecem nossa economia, principalmente. Tá, o consumo interno é importante, mas as exportações, elas nos colocam numa paridade em termos financeiros com outros países quando a gente eleva esse valor. Então, a indústria de equipamento é que tem maior potencial para alavancar aí a nossa economia como um todo, tá? Um outro dado importante, na FEIMEC foi discutido esse assunto, e em março aqui o governo já iniciou programas com o intuito de modernização do parque industrial. Estima-se que a gente tem equipamentos que já estão, que o nosso parque industrial é composto de muitos equipamentos antigos, que de forma geral já estão muito além daquela vida útil para a qual eles foram projetados, tá? Apesar desses equipamentos ainda produzirem, o que se entende é que se a gente moderniza esse parque fabril, a gente se torna mais competitivo, a gente se torna mais ágil. Então, a ideia do governo numa primeira fase, liberar em torno de 3 bilhões aí até o ano que vem, de 3 a 4 bilhões, para a gente começar essa modernização e em fases subsequentes a gente chegar até 20 bilhões de investimento, tá? Parte desse investimento, logicamente, fica para a indústria de equipamentos no país, tá? E a modernização por si só, ela também nos ajuda a ser mais competitivo, tá? A importância de ser competitivo é justamente por duas questões. Hoje, a gente sofre um processo de desindustrialização precoce, tá? Em 1985, a gente tinha a indústria de transformação era 36% do PIB. Hoje a gente está na faixa dos 11,3, como eu mostrei para vocês. Só que, em contrapartida, cada R$ 1 da indústria de transformação é capaz de gerar R$ 2,43 para a economia como um todo. Aí eu trago até uma comparação, né?
O agronegócio, que está em foco hoje, ele traz 1,75 por real. O comércio de serviço, ele traz 1,49. Então, é, em termos de crescimento do país, a indústria de equipamentos ela é vital. E também o fato da gente ter sofrido esse processo de desindustrialização, principalmente por conta da China e questões tributárias do país, a gente tem um gap aí muito grande para retomar essa indústria. E é com essas iniciativas do governo que a gente busca voltar a indústria ao que ela já foi no passado, tá bom? Isso leva a gente a discutir os itens, né, que eu comentei com vocês, né? Hoje, como eu falei, a gente tem um problema principal, né? Que é nossas taxas tributárias são altas e tudo mais. Mas ainda assim, você vê que a gente tem espaço para exportação, tanto que temos empresas exportando, mesmo não tendo um cenário muito favorável em termos tributário, tá? O que que é importante nesse momento? A gente não pode brigar com aquilo que a gente não controla, ou seja, eu não posso brigar com tributos. Eu espero, é claro que a gente sempre espera, tem a perspectiva de ter melhoras do governo em relação a isso, mas a gente não pode contar com isso. Como empresa, a gente quer resultado e a gente precisa buscar alternativas para encontrar esse resultado no cenário que a gente está, tá bom? Então, aí eu trouxe até 3 itens aqui para a gente discutir dentro de inovação. Falando de inovação, por que que a inovação é tão importante, tá? Os produtos brasileiros, equipamentos, eles precisam ser inovadores justamente para a gente ter competitividade no mercado global. Porque uma vez que a gente, às vezes, não vai conseguir competir ali pelo lado tributário, a gente trazendo tecnologia, a gente se torna competitivo, tá? Exemplo aí do agronegócio. Nosso agronegócio é o que mais evolui no mundo e dessa evolução, muitos equipamentos são desenvolvidos e exportados para todo mundo. Isso é um exemplo, por exemplo. Aí um outro ponto importante. Dentro da inovação, quando a gente inova também, não só trazendo novas tecnologias, às vezes, a inovação está relacionada a uma redução de custo, a um aumento de eficiência operacional, por exemplo. Outra coisa importante da inovação é a nossa capacidade de se adaptar a mudanças, tá? A gente tem que ter um negócio sustentável do ponto de vista de adaptabilidade, tá? O que que eu quero dizer com isso? Uma vez que a gente tem a intenção de fornecer um mercado mais global, nós temos que ser capazes de entender quais são as tecnologias que estão sendo abordadas em termos de desenvolvimento de produto, saber entender primeiro como essas tecnologias funcionam, para a gente saber qual o momento certo de implementar dentro do nosso negócio, tá? Até porque soluções de engenharia para um negócio, ela tem essa característica. Você tem um momento certo para você entrar com a ferramenta. Se você entra no momento errado, às vezes, dentro do negócio, você queima a ideia daquela ferramenta que está sendo sugerida de adoção. Tudo bem? Falando de inovação, aí aproveitar aqui, eu vou trazer 2 cenários interessantes aí para contribuir com essa visão. O primeiro está relacionado, vou passar aqui, passar um vídeo para vocês. O primeiro está relacionado ao seguinte: vocês vão ver que, eu falei para vocês, a gente trabalha com CATIA, com 3D Experience, com SolidWorks. Na minha tela, vocês estão vendo um SolidWorks, tudo bem? Só que, dentro do mercado de indústria de equipamentos, a ferramenta que hoje é mais utilizada é o SolidWorks. Acompanhado do SolidWorks, a gente tem vários cases também de CATIA V5 ou CATIA 3D Experience. Tudo bem? Para aqueles usuários que utilizam o SolidWorks hoje e estão montando equipamentos com maior complexidade, maior quantidade de componentes, começa a se anotar uma certa dificuldade de evoluir, os arquivos começam a ficar muito pesados e tudo mais, tá? Aí daí que surge a ideia de a gente usar a plataforma, nesse exemplo específico, para fazer uma união entre o melhor de 2 mundos, do CATIA e do SolidWorks. Por exemplo, eu já tenho todo o meu legado ali desenvolvido no SolidWorks, como o exemplo aí da minha apresentação, tem uma mesinha ali, que é um componente de um equipamento para fazer observações espaciais, tá? E esse componente que ele está na tela, ele originalmente ele foi construído lá no SolidWorks, tá?
Só que eu quero usar numa montagem no CATIA. Por quê? Porque nessa montagem específica do CATIA, eu tenho peças de maior nível de complexidade, superfícies avançadas e até um número mais elevado de componentes e quero ter um desempenho melhor. Aí eu consigo, usando o 3D Experience como uma ferramenta de ligação, de integração entre o SolidWorks e o CATIA, eu consigo utilizar esse componente lá na montagem do CATIA com o auxílio do 3D Experience. E o mais interessante, que vocês vão reparar, é que toda alteração do componente de menor complexidade, ele continua sendo feito dentro do SolidWorks, tá? Uma vez feita a alteração lá, eu só preciso voltar aqui no CATIA, pedir para ele fazer um update global, ele vai buscar as informações, todas as informações que precisam ser atualizadas, inclusive que são provenientes lá do SolidWorks, e ele traz essa informação já visualmente atualizada para minha montagem, tá? Lógico, sempre que a gente fala de grandes montagens no SolidWorks, eu estou falando acima de 50 mil componentes, tá? A gente chega bem no SolidWorks até 50 mil componentes. Se as suas montagens têm menos que 50 mil componentes, se você está tendo algum problema de desempenho no SolidWorks, provavelmente está relacionado a boas práticas, e isso a gente trabalha antes de qualquer evolução para um outro tipo de ferramenta, tá bom? Então, eu quis trazer essa dinâmica, que é uma dinâmica nova, é uma dinâmica que é experimentada por poucas empresas ainda e conhecida de muito menos empresas, tá? Então, a ideia é mostrar para vocês que a gente tem essa possibilidade de fazer um mesclado entre CATIA e SolidWorks, justamente para extrair o melhor dos dois mundos, tá? Lembrando, a palavra-chave que eu falei para vocês, ó, 3D Experience. 3D Experience é o elemento que une essas ferramentas, tá bom? Além disso, falando ainda de inovação, um outro item que eu quero trazer para vocês, esse daqui, pessoal, eu só vou... Esse item é um item que ele é o MBD, tá? Que nada mais é que um modelamento em 3D. Se eu não me engano, esse vídeo, ele já tem um áudio em português, tá? Então, eu vou colocar ele para tocar aqui. Não, beleza, fiquei mais tranquilo. Ele não tem o áudio aqui, então não sei se alguém estiver ouvindo aí, por favor, me avisa. Não é a intenção. O que que eu queria trazer sobre o MBD? Hoje, a maioria das empresas no Brasil, principalmente as empresas de equipamentos, que tem muitos desenhos, elas mandam desenho para fora da empresa e também tem desenho dentro da empresa. Quem aí for projetista e conhecer a dinâmica, ou às vezes é o pessoal do PCP, de compras, não importa. Uma dinâmica que é muito comum dentro da empresa é a distribuição desses desenhos. A maioria das vezes, e a maior parte dos negócios no Brasil, ainda faz essa distribuição de forma manual. Ou seja, eu vou ter uma distribuição em folhas de sulfite, eu gero os PDFs, né, que são os arquivos que eu uso para fazer as impressões, e faço as distribuições desses desenhos dentro da fábrica em folhas de sulfite. Para isso, quem é do ramo aí sabe como que é o nível de complexidade. Eu tenho que estar carimbando aquelas folhas, eu tenho que controlar a distribuição. Se você perde uma folha dessa na produção, eu tenho que registrar essa perca. E tudo isso vai gerando e vai engessando o meu processo. E, de certa forma, é uma atividade que não está gerando ali nenhum tipo de ganho para o meu processo. Quando eu uso dinâmicas como o SolidWorks MBD, ou até, vocês vão ver que eu sempre falo do SolidWorks, porque é mais da indústria de equipamentos, mas dentro do CATIA eu tenho o FTA, que já é utilizado pela indústria aeroespacial, pela indústria automotiva. O MBD é uma ferramenta que tem o mesmo propósito, permitir que você faça detalhamentos complexos de um componente já na vista 3D, tá bom? Isso permite que você consiga incluir uma quantidade de informações maiores no modelo, tá? E também facilita que o usuário, aquele que vai consumir, o operador ou o responsável pela produção, que ele consiga ter uma interação mais viva com esse componente, uma interação mais real, uma movimento, só o fato da gente trazer a possibilidade de movimentação já garante para nós toda essa condição de uso superior, essa questão de consumo. O próprio desenho 2D, apesar de ele ter uma série de normas, uma série de regras, muitas vezes ele acaba se tornando um desafio à interpretação, tá? Ou às vezes exige muitas folhas ali para você compor
algo que poderia ser simples. No MBD, como vocês estão vendo na tela, eu tenho todas as ferramentas para fazer o detalhamento da peça, colocar tolerâncias, parametrizações, e criar relações geométricas entre o próprio modelo. Além disso, eu consigo colocar pré-visualizações na base inferior, que são janelas principais ou pontos de vista que eu quero que fiquem à disposição preferencialmente daquele usuário, tá bom? É importante lembrar que o MBD, o pessoal fala, tá, mas como eu vou consumir isso, tá? O MBD, ele exporta nativamente aí para PDF 3D, tá bom? E também exporta isso para eDrawings. Geralmente, quem usa MBD ou soluções similares no ambiente de chão de fábrica, acaba usando o eDrawings por ser uma ferramenta que possibilita essa interação com o conteúdo gerado pelo MBD e também é uma ferramenta que não exige muito em termos de hardware, tá? Então, você pode ter um hardware mais simples, máquinas mais simples ali dentro do ambiente fabril, e conseguir visualizar todo aquele conteúdo que foi gerado pela engenharia, tá? É, além disso, você vai ver que ele é você pode observar na tela que é um documento completo que me permite adicionar notas adicionais, colocar qualquer tipo de descrição. Esse template que vocês estão vendo na tela, ele é totalmente personalizado. Então, eu posso criar ele de acordo com as necessidades específicas da empresa, tá? Isso vai garantir que eu não tenho uma ferramenta muito engessada ali, e sim uma ferramenta que se adapta com facilidade, às dinâmicas de qualquer negócio, tá? Bom, falando aí para fechar esse tema de inovação, eu acho que os principais pontos de inovação para a indústria de equipamento é a questão da continuidade digital, que você tem ali quando você trabalha com MPD, quando você trabalha com multicad, a capacidade de você evoluir para grandes montagens na interação entre um SolidWorks e um CATIA, e também a ideia de você eliminar o papel. O papel não só pensando na questão do meio ambiente, mas pensando no retrabalho e na quantidade de burocracia que gera dentro de um negócio a necessidade de eu ter o controle desse papel dentro da empresa. Bom, o próximo ponto que eu quero abordar com vocês, eu vou falar agora de gerenciamento eficiente, vou trazer para vocês algumas funcionalidades relacionadas à Tree Experience, ao portfólio da SOA também. E para a gente começar, eu queria trazer aqui três pontos chaves aí que são importantíssimos para a evolução da indústria de equipamentos no Brasil também, né? Quando a gente tem um bom controle dos nossos cronogramas, a gente, obviamente, também tem uma otimização dos nossos custos. Tudo bem? Isso vai fazer com que uma vez a gente se tornando mais eficiente, a gente tendo cronogramas mais assertivos e construindo know-how em cima disso, da experiência do nosso negócio, a gente consegue, no longo prazo, reduzir esse custo operacional. Além disso, eu conseguindo ter uma visão dos meus recursos e as capacidades da minha equipe de desenvolvimento, eu consigo ser mais assertivo, tanto o momento certo para uma contratação, qual que é o momento de eu segurar uma contratação, qual que é o momento ali da gente redistribuir nosso time para atender melhor nossas demandas. Então, falta muito para as empresas no Brasil essa visão do negócio. A gente tem o mau hábito de contratar alguém e trazer alguém para dentro da empresa quando a gente já está num ponto que a gente já não está conseguindo mais seguir com as atividades, tá? Então, a gestão de recursos e capacidades, ela é importante para trazer justamente essa visibilidade, permitir que a gente se antecipe como gestor. Além disso, uma boa gestão, você tendo boa previsão, consequentemente você vai ter mais qualidade naquele trabalho que é elaborado pelas equipes de engenharia e também você vai diminuir o risco no sentido de a gente todo projeto tem problema, isso é normal. Mas se a gente conseguir minimizar esses problemas, reduzindo o risco como consequência, a gente se torna mais competitivo. Então, volta ali, eu estou falando de inovação, eu estou falando de gestão, e no final das contas, o nosso objetivo principal é se tornar uma empresa mais competitiva. Tá? Acho que para abordar esse primeiro tema, eu vou trazer para vocês uma aplicação que é o Project Planner, que é o famoso XPP, que a gente fala muito aqui dentro da empresa, fala com os clientes. O Project Planner,
ele é muito parecido com o que seria um MS Project, uma ferramenta para Gantt, para a gente fazer gestão de projeto, tá? Só que o que diferencia ele, o que distancia ele dessas ferramentas de mercado, é que, assim como eu falei que a plataforma 3D Experience ela serve para integrar o CATIA ao SolidWorks, ela também serve para integrar uma ferramenta de gestão de projeto, que é o Project Planner, com o nosso produto propriamente dito. Ou seja, eu vou ter uma gestão de projeto que interage diretamente com meus dados de engenharia, tá? Eu tenho essa gestão de projeto integrada lá com o meu SolidWorks, integrada com o meu CATIA V5, integrada com o meu CATIA 3D Experience, tá? No XPP, eu vou ter uma gestão de projeto mais individualizado, tá? Eu vou conseguir construir projetos diferentes, criar até alguns programas que vão ser combinações de projeto, tá? E a partir desses projetos, a partir do momento que eu vou incluindo as pessoas da minha organização, os membros, as pessoas que efetivamente vão executar o trabalho, ela automaticamente vai conseguir visualizar todas as tarefas que precisam ser realizadas por ela dentro de um quadro Kanban, como a gente pode ver na tela aí, que é o Collaborative Tasks, né? Ou seja, aquela gestão, se o gestor construiu, ou se você é o gestor e você construiu a gestão ali no XPP, toda a informação que você alimentou lá, automaticamente ela carrega os membros da sua equipe com a informação necessária sobre as atividades que ele precisa executar, os prazos necessários, os recursos envolvidos, quais os CADs relacionados àquela tarefa específica. Tudo bem? E isso aqui é um sistema de retroalimentação, que como ele vai trabalhar? Da mesma forma que o gestor alimenta a planilha e ele gera ali uma quantidade de tarefas para todos os membros da equipe, a partir do momento que o projetista, por exemplo, fez a edição num CAD 3D e deu como concluída aquela tarefa, automaticamente esse Gantt é atualizado, tá? Lembrando que esse Gantt, assim como outras ferramentas de mercado, ele vai te permitir controlar a ideia de milestones, interação também entre os componentes, ou seja, qual atividade é interdependente de qual atividade, tá? Isso é importante porque quando eu falo de tarefas, a pessoa só é acionada por uma tarefa quando aquela tarefa já é possível de ser executada. Exemplo, se eu tenho duas tarefas para um mesmo membro, que elas são sequenciais, que uma depende da outra, você vai verificar que eu só consigo dar continuidade na tarefa seguinte após o momento que eu vou lá no meu Collaborative Tasks e movo a tarefa anterior para completo, tá? Isso traz toda uma dinâmica para o nosso negócio, garante que uma comunicação mais eficiente entre a gestão e a execução das tarefas de projeto ali dentro da empresa, tá? Bom, mas aí é um questionamento que a gente sempre tem. Eu tenho empresas que muitas vezes essas empresas elas estão relacionadas com são empresas que elas não trabalham com desenvolvimento de produto propriamente dito. Elas têm única e exclusivamente o desenvolvimento de engenharia. O controle de horas dessas empresas é fundamental porque ela diz muito sobre o custo final daquele serviço que é vendido, tá? Não que numa empresa que tem desenvolvimento de produto esses custos não precisem ser levantados, mas via de regra, o que a gente percebe é que empresas que vendem serviços de engenharia têm maior preocupação em entender quantas horas estão sendo gastas no projeto do que empresas que desenvolvem produto. É importante para os dois, que fique claro, tá? Mas aqui nesse cenário, eu trago o DPM. Eu falei ali para vocês do XPP, eu tenho toda a construção dos meus Gantts, as relações com as tarefas e tudo mais. Quando, no futuro, se eu precisar ter um controle mais preciso de horas dentro da minha engenharia, eu consigo, do meu XPP, evoluir para uma ferramenta como o DPM, que ele vai ter toda essa ideia dos Gantts, os controles, a gestão de projeto e a geração de tarefas, mas ele também me permite criar equipes, entender a disponibilidade de horas dessas equipes, entender a quantidade de horas de um recurso específico que foi destinado para um projeto, tá? E isso faz com que para empresas que desenvolvem equipamento, você tenha uma capacidade melhor de diluir aquele custo da sua engenharia.
E para as outras empresas que são prestadoras de serviço de engenharia, você tem uma clareza na hora de fazer seu orçamento e entregar orçamentos precisos ali que eventualmente não vão te assustar ali por falta de previsão de horas ou algo do tipo. Então, eu tenho o XPP como uma ferramenta inicial para qualquer negócio, para você começar ali sua gestão integrada ao CAD, e eu posso evoluir aí no futuro para um DPM, que é uma ferramenta que vai me dar uma visibilidade mais completa da equipe e toda a questão de relatório de horas e tudo mais que você pode precisar eventualmente da sua engenharia, tá bom? Bom, falando aí fechando esse item de gestão eficaz, né? Eu trazendo três pontos chaves aqui, né? É justamente isso, né? Eu posso, quando eu falo de 3D Experience, eu posso começar uma gestão já com pacotes mais básicos, como o XPP, e também no futuro, se eu precisar evoluir, eu posso começar a fazer a utilização de um DPM como um upgrade dessa solução. Então, eu vou ter gestão de projeto mais eficiente, eu consigo essa gestão fazer ela de forma integrada e, lógico, sempre no final trazendo como objetivo aí trazer eficiência operacional para os nossos negócios, né? Bom, o último ponto que eu quero abordar aqui com vocês, o último conjunto de ferramentas, pontos para a gente discutir, é a questão da gestão da qualidade na indústria de equipamentos, tá? Falando aí, voltando no porquê é tão importante, a gente volta ali na mesma conversa lá da inovação. Competitividade no mercado global, tá? Quem exporta sabe hoje qual é o desafio de você entregar uma máquina em outro país, em outro continente, e você ter um problema de qualidade lá. Os custos de reparo, de substituição, oriundos dessa qualidade que não foi prevista, dessa falha de qualidade que não foi prevista, eles são altíssimos e muitas vezes podem comprometer até a lucratividade dessa operação. Então, é importantíssimo para empresas que querem competir globalmente você ter uma visão de qualidade completa dos seus produtos, tá bom? Além disso, tem a questão de credibilidade da marca e satisfação do cliente. A gente tem aí no mercado empresas como a WEG, que são reconhecidas globalmente por sua atuação. São empresas 100% nacional, reconhecidas globalmente por sua qualidade e sua atuação no ramo de motores e equipamentos de forma geral. Tá bom? Então, eu uso isso como exemplo para vocês entenderem como uma marca, como a credibilidade de uma marca e a satisfação do cliente é importante para o crescimento de um negócio, tá? Além disso, falando sobre segurança e conformidade, eu falei para vocês, eu trabalhei com equipamentos para posto de combustível. Equipamentos para posto de combustível são geometricamente de baixa complexidade, mas a certificação desses produtos são de altíssima complexidade. Então, existem várias razões por que uma empresa no Brasil vai seguir normas. Exemplo, se eu quero exportar equipamentos de pós-combustível, eu tenho que ser certificado e garantir que eu atendo às regulamentações daquele país onde eu estou vendendo, tá bom? Se eu vendo um equipamento alimentício, máquinas que lidam com alimento, cada país tem uma regulamentação diferente. Equipamentos para trabalho em altura, máquinas operatrizes. Então, existem uma série de normas e essas normas diferem de país para país. Então, você ser capaz de fazer uma gestão dessas diferenças de requisitos e necessidades é fundamental para você ter um crescimento na indústria de equipamentos, tá? Antes de seguir, eu até coloquei um item justamente para pontuar essa questão. Eu sinto que existe uma dificuldade hoje de entender a distinção entre um PDM e um PLM, tá? E eu vou fazer a associação desse PLM com uma ferramenta para promover qualidade dentro dos negócios. Então, é importante que a gente entenda primeiro essa distinção, tá? Falando em termos de produto, tá? Eu tenho o PDM do SolidWorks, ele nada mais é do que uma forma de eu sair daquelas pastinhas locais que eu organizo arquivos e não tenho qualquer nível de segurança, para um ambiente de bancos de dados criptografado, onde a informação é protegida, eu consigo controlar a revisão daqueles dados de engenharia e os fluxos dentro da engenharia, tá bom?
Então, quando eu falo de PDM, pensem sempre numa solução muito focada no departamento da engenharia, tá? Ele é para resolver os processos da engenharia e trazer segurança para a documentação de engenharia, tá? Especial os CADs, os 3D, os 2D e o PDF, tá bom? Além de fazer todo aquele controle de revisão, tá? Quando eu falo de PLM, aí a gente tem um passo além do que se faz num PDM. Um PLM, ele também faz a gestão dos arquivos de engenharia, mas mais do que isso, dentro de um PLM eficiente, a gente consegue criar fluxos de trabalho que são capazes de gerir os trabalhos executados pelo departamento de engenharia ou qualquer outro departamento da empresa, tá? Ele também não controla só documentos CAD, ele controla qualquer documento que for necessário controlar dentro de uma empresa, tá? Então, essa é a principal distinção entre um PDM e um PLM, né? Enquanto o PDM ele vai focar ali no controle dos dados técnicos de engenharia, eu vou ter o PLM mais abrangente e abordando ali todo o ciclo de vida do produto, tá? Às vezes o meu produto não vai ter nem CAD e eu vou ter um PLM fazendo a gestão do ciclo de vida desse produto, tudo bem? Então, eu acho que uma coisa importante de comentar até nesse momento. Hoje em dia, eu quero fazer eu quero ter um PDM dentro da minha empresa e uso o SolidWorks. Você pode ter o PDM Works, que é uma solução do SolidWorks, ou você pode fazer esse PDM via 3D Experience, que é o ambiente onde eu tenho o PLM, tá? Em contrapartida, se eu precisar trabalhar com CATIA V5 ou CATIA 3D Experience, a gestão a nível PDM, que é dados de engenharia, ela só acontece na plataforma 3D Experience, tá bom? Existem soluções mais antigas, como o SmartTeam, por exemplo, tem, mas essas soluções foram descontinuadas no mercado, poucas empresas atuam com essas soluções. Então, via de regra, hoje, quero fazer PDM com CATIA V5, CATIA 3D Experience, eu vou utilizar a ideia de um PLM no 3D Experience, tá bom? Aí só para contextualizar, porque eu ainda sei que esse assunto fica confuso, pensa que tudo isso que eu falei, PDM, PLM, gestão, tudo isso, todas essas questões, elas vão compor um PLM, tá? Só que um PDM, ele está contido no meio desse PLM. E por que que é importante a gente separar isso? Porque existem soluções, como por exemplo o PDM Works, ele só faz PDM, ele não te deixa evoluir esse PDM para um nível de PLM, de gerenciamento de ciclo de vida de produto. Mas aí volta mesmo a palavra-chave que eu falei para vocês, 3D Experience, além de ser uma ferramenta de integração, ele é a ferramenta que expande esse PDM para um nível de PLM, tá? O 3D Experience ele não é o PLM, ele é a ferramenta que te possibilita trabalhar sobre uma metodologia de PLM, tá bom? Beleza. Para ajudar a contextualizar, e eu vou trazer um outro conceito aqui, eu vou trazer um outro vídeo para vocês. Esse é um vídeo de Simulha. Simulha, ele é um conjunto de ferramentas de simulação que está dentro do portfólio do 3D Experience, que permite aí você fazer uso do Simulha tanto com SolidWorks, com CATIA. Bom, na tela, o que vocês estão vendo é uma tela do 3D Experience Web. Isso aqui é no navegador, tá? O meu usuário, ele consegue ver as tarefas que ele tem para executar, tá bom? Nessas tarefas, como eu comentei com você, ele vê tudo que precisa ser feito, qual o trabalho necessário, tá? Nesse caso específico, a nossa ideia é estudar uma peça plástica, verificar o design dela, verificar se ele está de acordo com a necessidade do processo de fabricação, tá bom? Você repara que a partir da minha tarefa ali e da ação de mudança da engenharia que foi gerada, eu consigo já automaticamente ali, com um simples arrastar de componente, visualizar qual a peça que está sendo tratada por essa tarefa e essa ação de mudança, tá? Ali você repara que a pessoa que vai executar a tarefa de verificar o desempenho desse componente quanto ao processo de fabricação, que no caso seria injeção, ele já consegue visualizar a peça e informar ali dentro do quadro de tarefas que ele já começou a trabalhar naquele projeto, tá? E vocês vão observar que uma vez que ele começa a trabalhar no projeto,
e fica identificado ali ó, nas ferramentas de autoria, que ele está trabalhando em cima daquela ação de mudança que foi solicitada. Nesse caso específico, ele vai pegar dentro da plataforma 3D Experience uma aplicação que é específica para simular injeção plástica, tá? Assim como é feito no Plastics, no SolidWorks, a gente tem aplicações específicas que tem dentro do 3D Experience que conseguem interagir com componentes de multicad, né? Que seria ali o CATIA, o V5, o SolidWorks e até outros CADs terceiros, tá bom? Repara que, é claro que aqui eu não vou entrar no mérito da simulação, que é mais uma questão educativa, né? Reparem que ele fez uma injeção num ponto qualquer ali, e ele observou que não está tendo um preenchimento. O material está se solidificando antes de chegar no final da peça, tá? A partir daí, você consegue, em cima desse componente que já foi trabalhado pelo design, enviado para você, você fez ali a sua análise no Simulion, numa ferramenta de simulação de injeção plástica, você já consegue gerar um relatório que vai automaticamente ficar relacionado a esse componente, tá? Então, isso é importante. Quando eu falo de continuidade digital dentro do 3D Experience, é disso que eu estou falando. Eu tenho simulação, eu tenho o meu modelamento, eu tenho o meu setor de manufatura interagindo e questionando ali em cima de um mesmo componente, tá? Então, quando esse componente ele é corrigido, quando é solicitada a correção desse componente, é o mesmo componente que o design visualiza, que a manufatura visualiza, que o profissional que vai fazer a simulação visualiza. Isso é importantíssimo, tá? E daqui a gente traz até, inclusive, o conceito de Mod Sim. Mod Sim é a ideia da gente ter uma simulação mais próxima do design, uma simulação que interage diretamente com o design, que seria o mais próximo aí do que a gente pode dizer de uma democração da simulação, tá? Eu fujo um pouco da necessidade de mandar esse arquivo para uma empresa terceira para fazer essa simulação para mim, uma vez que eu consigo fazer essa simulação ali dentro do mesmo ambiente de design, de gestão e todo o acompanhamento. Reparem que foi solicitada a alteração do componente. Após essa alteração, pode ser feita uma nova simulação, onde a gente observa que o preenchimento agora ele consegue ser feito de forma completa e eficiente ali para o componente, tá? E aqui vem o mais legal, né? O que forma a característica principal de um PLM? Repara que aquele objeto que veio do design, ele automaticamente ele vai se amarrando com todas as solicitações que são geradas dentro do ambiente do 3D Experience, seja ela da manufatura, seja ela do líder da engenharia, seja ela as simulações que foram realizadas. E também todo o processo de decisão para a liberação desse componente. Ele fica todo amarrado e interligado, como se gerasse uma árvore mostrando para você todas as interações que existem daquele componente com atividades que foram executadas e objetos que foram criados dentro do negócio. Isso é fundamental. Isso, um PDM, uma ferramenta como PDM Works, ela não consegue chegar nesse ponto. Ela não consegue trazer toda essa interação com a manufatura, com simulação e outros departamentos dentro de um negócio. O que, por sua vez, dentro do PLM é super possível, tá bom? Legal. Aqui eu vou fazer um item adicional falando de qualidade especificamente, tá? Existe dentro da plataforma 3D Experience, e aqui eu vou posicionar como eu fiz com o DPM. Isso aqui é mais visão para futuro, tá, pessoal? Num primeiro momento, eu sempre sugiro trabalhar a qualidade ali, mais a parte de processos com os próprios pacotes mais básicos da 3D Experience, mas para empresas que trabalham muito em cima de certificação, que são obrigadas a seguir requisitos do Inmetro, normas específicas, a gente tem a ferramenta de requirement, tá? A ferramenta de requirement, ela me permite trazer para dentro do ambiente da plataforma, basicamente a norma. Qual a norma que precisa ser seguida, os itens que precisam ser atendidos. E eu consigo, dentro do meu processo de desenvolvimento de um produto, atrelar esses requisitos que precisam ser atendidos a tarefas, por exemplo, a componentes específicos, e isso faz com que, em um momento de auditoria, onde eu preciso mostrar ali para o auditor toda a documentação,
toda a necessidade de atendimento de requisitos e fazer essa comparação entre um requisito de uma norma e um item funcional dentro do meu projeto, ou às vezes até um relatório de ensaio que foi realizado dentro do meu projeto, eu consigo fazer isso via 3D Experience. Pensem nisso como uma solução superior, num nível de complexidade maior, mas que não impede de você de começar num nível mais básico e no futuro você evoluir para soluções como é o caso do TRM. Tudo bem? Legal. Fechando aí esse tema de qualidade, eu queria trazer justamente essa questão, né? Eu acho que a qualidade ela é fundamental aí para a indústria de equipamentos, principalmente por confiança, satisfação do cliente e conformidade regulamentatória, tá? Isso é fundamental. Os principais caminhos que a gente tem é usar o PLM, usar uma filosofia de PLM que é promovida pelo 3D Experience, justamente para conseguir trazer esse gerenciamento da qualidade para dentro do negócio. Se o negócio cresce, tem necessidade de fazer gestão específica de requisitos, a gente consegue também a ideia de um TRM ali, que seria a parte de requisitos, para fazer toda a gestão da parte de requisitos, tá, pessoal? Bom, indo para as reflexões finais, eu acho que o mais importante aqui, quando a gente fala da indústria de equipamento, é esteja preparado para a jornada de indústria de equipamentos no Brasil. Você viu que a gente falou aqui de um monte de notícia, né? Falei de uma série de questões de mercado e tal. É importante a gente ter consciência disso, é importante a gente estar de olho nos investimentos, mas também é importante a gente olhar para dentro do nosso negócio, né? A inovação ela vai ser esse motor que traz competitividade, a gestão de projeto e a qualidade vão ser aí os pilares fundamentais, tanto para a excelência operacional, quanto para a questão de satisfação e confiabilidade, quando eu falo do produto, tá? Entenda seus desafios e suas limitações. Isso é importantíssimo. Eu ainda visito muita empresa de engenharia no Brasil que não tem processos de engenharia definida. Tem processo para tudo, tem processo de compras, tem processo de manufatura. Mas os processos de engenharia estão subdefinidos e são pouco conhecidos e não são divididos com a empresa. Isso faz com que a engenharia, com o passar do tempo, ela não tenha uma identidade. Isso é problemático, tá bom? Proteja seu maior bem, que é o conhecimento. Isso é outra coisa fundamental. É, a engenharia, a gente hoje tem, a gente sempre tem uma atuação ali das equipes e tal, às vezes mudando de departamento, mudando de empresas, e a gente vê empresas perdendo seu conhecimento junto com os profissionais. E eu sempre lhe falo isso para os proprietários: o conhecimento da empresa é propriedade da empresa. Então, a gente tem que pensar em recursos para manter essa propriedade intelectual dentro do negócio. E, por último, e é uma das coisas mais importantes também, ouça ativamente sua equipe. Geralmente, a equipe de engenharia ela tem uma visão ali dos problemas, tá? Eu trabalhei na engenharia há 12 anos, a gente está sempre corrido, sempre enrolado, sempre atrasado, mas a gente, no fim das contas, a gente sabe quais são os nossos principais gargalos. E eu percebo que as equipes, elas estão sempre questionando a diretoria, a gestão, e a gestão às vezes demora para agir. Escuta a equipe, busca opinião de fora, se você não tiver o conhecimento necessário para avaliar. Avalie ali a melhor forma de você atender a necessidade da sua equipe para que você tenha melhores resultados, tá bom? E isso também tem a ver com estabeleça parcerias fundamentais, tá? Exemplo, igual eu estou falando aí para vocês, se você não tem o conhecimento de engenharia, não sabe se aquilo que está sendo questionado pela sua equipe faz sentido, você tendo um parceiro, por exemplo, é o nosso caso, a LWT, a gente está sempre em contato com os diretores, gestores de negócios, donos de empresa, justamente para validar, ó, tem uma queixa dentro da minha empresa, eu quero que você fale para mim se faz sentido. A gente faz esse trabalho junto com você, a gente te ajuda a ter essa visibilidade dentro do negócio, tá? Colaboração para otimização do uso de software, isso é fundamental. O pessoal entende que a gente, como parceiro, estou com problema no software, só ligo quando estou com problema. Não é isso. Vamos ligar, vamos trocar ideia também nos momentos para a gente decidir qual a melhor forma da gente usar uma ferramenta, tá bom? Isso é fundamental para que o negócio evolua bem, tá? Boas parcerias garantem suporte contínuo. Isso é crucial também. Se você não está tendo um contato contínuo com o seu parceiro, busque esse contato, tá?
A gente, muitas vezes, a gente vai trabalhando as necessidades de cada um ali das empresas que vão contactando a gente, mas o que eu percebo é que, às vezes, as empresas contactam a gente de forma muito tardia, às vezes, quando o problema já está muito agravado dentro do negócio, e não é que não dê para resolver, a gente sempre encontra um caminho de solução, mas, às vezes, o caminho ele é muito doloroso para o negócio. Então, é, tenha essa visão de ter um suporte contínuo e sempre próximo de você, tá? Bom, pessoal, eu sei que foi corrida, é muita informação, tá? De forma geral, o que eu quero trazer de mensagem mais importante para vocês é isso. A indústria de equipamentos está forte, tem espaço para trabalho, tá? Mas as empresas brasileiras, elas ainda estão muito atrás, tanto em termos de tecnologia de engenharia, quanto no uso eficiente dessas ferramentas. Fiquem próximos de nós como parceiro, conversa com a gente. Vocês têm nossos contatos, tá? Seja você um cliente já nosso ou não. E vamos começar a trazer essa discussão para dentro do negócio de vocês, tá bom? Pessoal, eu vou só sair daqui, vou encerrar a apresentação, tá? Só vou verificar. Se alguém quiser mandar alguma pergunta específica aí no chat, eu vou entrar, vou dar uma olhada, ver se alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Tá? Para mim, nada no chat aqui. Se alguém se sentir à vontade aí nesses próximos 2, 3 minutinhos fazer qualquer tipo de pergunta, eu fico aberto aqui para responder. Caso vocês também tenham interesse de ter conversas específicas fora daqui do webinar, vocês fiquem à vontade também de contactar a gente, tá? E a gente vai atender sempre vocês aí da melhor forma possível, tá bom? Tô dando uma olhada aqui. No meu chat eu não, ainda não veio nada. Então, beleza, pessoal. É isso. A mensagem era essa que eu queria contribuir com vocês hoje. Espero que a gente tenha contato aí num futuro não muito distante. É igual eu falo, não procurem a gente, não demorem para procurar. Procure a gente por qualquer razão. Está com dúvida inicial, quer começar seus processos? Vamos trabalhar junto, que é assim que a gente vai resolver os problemas do negócio, tá? Então, ficam aí nossos contatos, tá? E agradeço a participação de todos. E precisando, é só contactar aí no site, no nosso telefone, nos contatos que vocês tiverem disponível, tá bom, pessoal? Um abraço aí. Obrigado pela atenção aí. Tchau, tchau.